Está escrito no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12, o seguinte: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Meu irmão, minha irmã, nós vivemos em um tempo em que o conceito de felicidade está cada vez mais distorcido. Ser feliz tem sido considerado baseando-se no que a pessoa tem, no que a pessoa faz ou aparenta exteriormente. Contudo, sabemos que felicidade é um estado de espírito muito além de circunstâncias exteriores. Não estou dizendo que as situações externas não influenciem em sentimentos e emoções, mas ser feliz supera o estar triste ou nervoso. Jesus foi o maior exemplo de pessoa que não considera a felicidade baseada em fatores externos. Ele deixou os céus em glória e majestade, veio a este mundo cheio de dificuldades, nasceu em uma família pobre, viveu em um lugar humilde, trabalhou e lutou muito para sobreviver. Você acha que Jesus foi infeliz por isso? Absolutamente não. Jesus viveu feliz aqui porque realizou o propósito de Deus para a sua vida. Será que a conhecida teologia da prosperidade ensina sobre felicidade? Quem disse que ser feliz é ter tudo? É possível ser feliz e se contentar mesmo quando lhe falta alguma coisa. Se a nossa felicidade for refém do que acontece ao nosso redor, nos tornamos muito vulneráveis. Por isso Jesus quis deixar para nós um conceito próprio dele para o que é ser feliz. Bem-aventurado ou bem-aventurança é ter boa aventura, é viver bem em cada momento, se realizar apesar das desventuras que somos humanamente suscetíveis. Mas o que é ser feliz? Precisamos aprender com as palavras de Jesus nas bem-aventuranças o que é ser feliz em 3 condições que podemos definir em nossas vidas. A primeira é no temperamento feliz. Os versículos 3 e 4, Jesus diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O temperamento de uma pessoa pode direcionar a sua vida para a felicidade ou afastar dela. Cada um de nós temos um temperamento próprio e precisamos definir o temperamento para conviver com as pessoas. O temperamento demonstra a disposição da pessoa em viver bem,
Por isso Jesus falou algumas características de temperamento que nos ajudam a ser felizes. Jesus enumerou 3 características de temperamento que ajudam a ser feliz. A primeira foi a humildade. Está no versículo 3, quando ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Meus queridos irmãos, a humildade promove a felicidade porque a pessoa aprende a se contentar com aquilo que tem, como testemunhou o apóstolo Paulo sobre sua felicidade lá em Filipenses capítulo 4, versículo 12, que disse: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Interessante que esta afirmação antecede a famosa frase que se eternizou de Filipenses 4:13, que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, o apóstolo sabia viver bem em qualquer situação, e o que acontecesse de bom ou ruim não interferiria na sua condição de felicidade. Sabe por quê? Porque ele era humilde. Quando a pessoa constrói um padrão de felicidade muito elevado, exigindo muitas condições, mais difícil se torna ser feliz. Mas quando é humilde, aprende a aceitar o que vem e se contentar com o que chega nas suas mãos. A riqueza de quem é humilde consiste no reino dos céus. Uma outra característica interessante ou temperamento interessante é a sensibilidade. No versículo 4, Jesus diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Esta afirmação parece contraditória. A tristeza e o choro podem fazer parte da felicidade? Uma pessoa feliz pode chorar e se entristecer? Claro que sim. A prova maior disso é que Jesus chorou. Está em João 11:35. O choro mostra um temperamento sensível. Chorar é muito importante para desabafar toda a tristeza que houver no coração. O choro é um escape para a angústia. A felicidade vem quando nós somos consolados por Deus, por isso não precisamos temer o choro. Em Salmos 30, versículo 5 diz que pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Outro temperamento interessante para o cristão é a mansidão. No versículo 5, Jesus diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansidão é uma virtude que faz a pessoa ser feliz. Ser manso não significa comportamento apático, e sim saber controlar os seus sentimentos e impulsos nas horas de nervosismo. Jesus disse que precisamos aprender com ele sobre mansidão. Está em Mateus 11:29, ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Isso é um fruto do Espírito Santo e deve permear a vida do cristão. Uma pessoa que se irrita facilmente perde muitas oportunidades que podem vir com o tempo. Já quem é manso, quem é comedido, controlado, tem condições de esperar, de negociar e combinar com pessoas difíceis e sai sempre ganhando, porque espera a sua vez. É exatamente isso que Jesus quis dizer ao declarar que os mansos herdarão a terra. Nós precisamos aprender a ser humilde, chorar se preciso for e ser manso para sermos de fato felizes. Nós precisamos ter também atitudes felizes. Nos versículos 6 a 8, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A vida é regida por nossas atitudes. O que fazemos nos orienta desde o dia em que nós nascemos, com o primeiro choro, quando o ar entrou pelas vias respiratórias pela primeira vez, causando tamanha dor que provoca o choro, abrindo mais ainda a respiração e exercitando o nosso pulmão. Essa é a primeira atitude ao nascer. Jesus enumerou 3 atitudes que nos fazem felizes, por mais contraditório que pareça ser. Primeiramente, a justiça. No versículo 6, Jesus diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A atitude de justiça é algo que não deve ser feito em tom de arrogância, e sim como inspiração em cada momento da nossa vida. Tudo o que fizermos deve ter como alvo o que é correto e bom para todas as pessoas. Por isso Jesus ensinou lá em Mateus capítulo 7, versículo 12, que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Cumprir o que é justo faz a pessoa ser feliz, porque quem é correto com seus afazeres não tem de que se arrepender ou envergonhar. Jesus prometeu que os misericordiosos serão fartos, principalmente porque tudo que faz vai dar certo e receberá a justa recompensa daquilo que semeou. Uma outra atitude é a misericórdia. É o que vemos no versículo 7, quando Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericórdia tem a ver com colocar seu coração, cardia, na miséria do próximo, ou seja, colocar-se no lugar de alguém. Quando vemos pessoas que estão sofrendo verdadeiramente com problemas graves, como doenças, por exemplo, entendemos que somos felizes. A misericórdia equilibra a justiça. Uma completa a outra. Justiça sem misericórdia se torna rigidez excessiva, e misericórdia sem justiça pode ser assistencialismo sem propósito. Jesus prometeu que as pessoas que se colocarem no lugar dos outros para ajudar, do mesmo modo também vão alcançar misericórdia. Quem não tem dó do seu próximo não consegue ser feliz, porque é egoísta demais para isso. A felicidade é um dom que precisa ser compartilhado com quem sofre. Então, quem é misericordioso é feliz por receber igual retribuição. A outra atitude é a pureza. No versículo 8, Jesus diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. A pureza pode ser não sentir mal com o próximo, não absorver coisas ruins ou interpretar mal as pessoas. A malícia é um veneno que estraga muitos relacionamentos. Jesus prometeu que os limpos de coração verão a Deus, ou seja, ao invés de ver coisas negativas, contemplam a beleza da presença de Deus em suas vidas. Pessoas maliciosas não conseguem ver coisas boas, mas são ávidas em perceber um defeito, por menor que seja. Ter atitudes felizes para Jesus precisa de justiça, de misericórdia e pureza. Sejamos felizes fazendo com o que é justo, compadecendo das pessoas e sendo puros de coração. E nos versículos 9 e 12, Jesus fala de relacionamentos felizes. Quando ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo
disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Jesus aqui está nos ensinando sobre felicidade nos relacionamentos, além de atitudes e temperamentos. O ser humano é relacional e precisa conviver com as pessoas à sua volta. Isso é um desafio que se constrói a cada dia do viver com o próximo. Estamos sempre aprendendo a compartilhar. Somos moldáveis e na convivência um com o outro nos transformamos. Dependendo da disposição pessoal de cada um, pode melhorar ou piorar. Jesus citou alguns desafios para construir relacionamentos felizes. Primeiramente, ser pacífico. O versículo 9 ele diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ser pacífico é ser um promotor da paz. Uma pessoa pacífica tenta apaziguar situações de conflito no ambiente onde ele estiver. Serve como um elo para unir pessoas ao invés de separar. Como precisamos de pessoas conciliadoras nos dias atuais, não é verdade? Uma coisa que precisamos aprender como pacificadores é não se deixar levar pelos problemas dos outros e só ajudar ou edificar sempre quem tiver oportunidade. Jesus prometeu que os pacificadores serão conhecidos como os filhos de Deus. Esta é a maior felicidade que alguém pode ter. Como filhos do Rei, devemos servir ao próximo apagando incêndios e acalmando tempestades. No relacionamento feliz, ele fala também do perseguido. Versículo 10, Jesus diz: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Embora isso também pareça contraditório, Jesus considera a perseguição como um sinal de felicidade. Como se diz no ditado, ninguém atira pedras numa árvore que não dá fruto. Uma pessoa em destaque por sua felicidade certamente também atrai inveja e indisposição de pessoas que não se realizam e não se conformam com o sucesso alheio. Jesus prometeu aos perseguidos que quando não conseguissem reconhecimento das pessoas, teriam o reconhecimento de Deus. A promessa de felicidade para quem sofre perseguições é ter o reino dos céus. Jesus fala também dos injuriados. Versículos 11 e 12 ele diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Ser injuriado também não impede a felicidade, segundo o pensamento de Jesus. Injúria é uma acusação injusta e mentirosa, quando falam que você fez ou falou algo que não é verdade. Muitas vezes na vida nós passamos por isso e ficamos realmente injuriados. Jesus deixa uma promessa, lembrando dos profetas que tiveram a felicidade de ser usados por Deus num tempo que o Espírito Santo era privado da maioria por causa da lei. Jesus manda alegrar-nos mesmo assim. Para Jesus, o ser injuriado é motivo de alegria porque a pessoa tem a honra de se assemelhar aos grandes homens de Deus e ao próprio Mestre.